Boa noite, bem-vindo às notícias. Filipe Nyusi vai continuar a liderar a Frelimo nos próximos 5 anos. Nyusi foi ontem reeleito presidente do partido com 100% dos votos. Juro por minha honra servir fielmente o partido Frelimo e a pátria moçambicana, empregar todas as minhas energias na realização e defesa da unidade e coesão internas. Pela segunda vez, Nyusi voltou a merecer confiança dos camaradas para continuar a dirigir os destinos da Frelimo. Na sala que acolhe o 12º Congresso estiveram 1.136 membros do partido que podiam eleger e todos direcionaram voto a Filipe Nyusi, devendo assim continuar como presidente do partido nos próximos 5 anos. A cerimônia de tomada de posse foi dirigida pelo presidente honorário da Frelimo, Joaquim Chissano, a quem coube também entregar os símbolos do partido. Na hora de intervir, Filipe Nyusi foi de poucas palavras, mas promete ações. Aceito esta missão para não deixar pelo caminho o trabalho que me confiaram. O meu compromisso é o texto do termo de posse que li, que talvez só vou incluir. Estarei para o trabalho, trabalho e trabalho. Entretanto, o presidente reeleito da Frelimo pede apoio dos camaradas nesta renovação do cargo de presidente do partido. Pedido do apoio que sempre me prestaram, um apoio genuíno. E muito obrigado, agradeço mais uma vez a todos os camaradas. A Comissão Eleitoral esteve composta por 7 membros, dirigidos por Mário Jorge Brito dos Santos e Cecília Chamutota como vice-presidente do órgão. Do grupo que dirigiu o processo, houve também escrutinadores e observadores. Esta é a segunda vez que Filipe Nyusi é eleito no Congresso ao cargo de presidente da Frelimo. Tinha sido escolhido em 2017 no 11º Congresso. Entretanto, antes, Nyusi fora eleito para dirigir o partido pelo Comitê Central em março de 2015, quando Armando Guebuza renunciou ao cargo. O antigo presidente da Frelimo, Joaquim Chissano, diz que Filipe Nyusi deve continuar a consolidar a paz e a unidade nacionais. Chissano recorda que a tarefa não é fácil e Nyusi terá de engolir sapos vivos em prol da estabilidade do país. Há 5 anos, Joaquim Chissano esteve na mesma posição em que este domingo se encontrava, a presidir o ato de tomada de posse de Filipe Nyusi como presidente do partido Frelimo. Durante o seu discurso, Chissano mostrou-se confiante em Nyusi, mas nem por isso deixou de lembrar que há desafios pela frente. Primeiro, dentro do partido Frelimo. O camarada presidente Nyusi tem a cabeça dele que funciona e funciona bem. Por isso, não precisa assim de tantos conselhos. Mas, para não dizerem que não dissemos, vamos dizer uma ou duas coisas. Primeiro, é que o país ainda continua conturbado com esses males que foram aqui nomeados ao longo das várias intervenções que vêm em muitos documentos, em que a cabeça sempre vem o que deve vir: unidade nacional. Mas para isso ele já jurou aqui e falou
de inclusão. Falou de inclusão e tem trabalhado para isso, que é para a unidade nacional. A consolidação da paz é outro desafio. A sua tarefa, que continua, é a tarefa de produzir sempre a paz através de uma constante reconciliação. Reconciliação no seio do partido e a todos os níveis. Devemos nos reconciliar. Se queremos combater o tribalismo, temos que nos reconciliar para podermos falar com confiança uns com os outros. Um vai levantar a voz um dia e o outro vai estremecer, mas no outro dia poderão se abraçar e construir a paz na reconciliação. Os desafios, entretanto, não são só internos. Para um partido que dirige o país, deve olhar para os problemas e procurar soluções para todos os moçambicanos. Porque o que nós queremos não é só unidade. Quando falamos de unidade nacional, não é nacional só dos membros da Frelimo. Queremos que esses partidos que vão nascendo e vão morrendo, vão nascendo, enquanto viverem, sirvam em alguma coisa para o desenvolvimento do nosso país, para garantir a unidade de todo o povo. Nós escutamos, eles dizem algumas coisas. Também podemos aproveitar as coisas positivas que podem vir deles. Portanto, a reconciliação é uma verdade, sobretudo a reconciliação entre todos os moçambicanos. Não é só a reconciliação Estado com o Renamo, Estado com outro partido, mas é a reconciliação entre os moçambicanos. O fato de Moçambique ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas acresce ainda mais a sua responsabilidade. Há muitos países que parecem estar em paz, mas que precisam deste mesmo procedimento, desta mesma demarche. Portanto, eu vejo que isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Ele sabe. Nós, durante aquele tempo em que negociávamos com o Renamo, chegamos a utilizar a expressão que temos que engolir sapos vivos em prol da paz. Por isso eu quero desejar-lhe muita coragem para cima daquela coragem que já apresentou, para que Moçambique realmente seja desenvolvido e ocupe bem o seu lugar no concerto das nações, particularmente em África. Terá, durante estes 2 anos a seguir, a árdua tarefa de representar em parte a África, mas não só, representar todo o mundo no Conselho de Segurança como um membro permanente, um membro não permanente do Conselho de Segurança. É uma grande responsabilidade. Felizmente agora temos quadros, né? Naquele tempo não tínhamos nenhum quadros para podermos assumir essa pesada tarefa. Mas estou certo que teremos sucessos, porque, como já disse, Felipe Nyusi tem sua cabeça, e boa cabeça, e que sabe utilizar bem. Parabéns. Aí na
Da Frelimo dizem que a reeleição de Filipe Nyusi com 100% dos votos revela que o partido está coeso. Alguns militantes da Frelimo reagiram à recondução de Filipe Nyusi ao cargo de presidente do partido, afirmando que tal é fruto da confiança que criou na organização. Desde que tomou a direção do partido, preocupou-se em fazer trabalho junto dos órgãos, junto dos militantes e junto da população. E as pessoas veem isso, então não era de se esperar outra coisa se não fosse aquela confiança que se testemunhou. Nyusi foi reeleito com 100% de votos. Manuel Tomé diz que não são apenas números. A expressão do voto na sua eleição é bem o testemunho do sentimento da massa de militantes. É verdade que nem sempre os números indicam o sentimento, mas desta vez indicou certamente. Já a Margarida Talapa diz que a dedicação do presidente do partido às causas da Frelimo foi crucial para a decisão. Então, isto revela a emoção e o entusiasmo que os militantes da Frelimo traziam de todos os cantos deste país, como uma forma de homenagear este grande homem que se chama Filipe Jacinto Nyusi. 6 membros honorários do partido Frelimo foram hoje proclamados e passam a fazer parte do Comitê Central. A Filipe Nyusi diz que a proclamação se deve à contribuição dos membros na criação do partido e na luta de libertação nacional. Mediante a proposta do Comitê Central para o Congresso. Feliciano Gundana, Lopes Tembe e João Munguampe, fundadores da Frelimo e combatentes da luta de libertação nacional, e os antigos secretários-gerais do partido, nomeadamente Manuel Tomé, Filipe Paundo e Eliseu Machava, são os primeiros a ocupar a lista dos membros do Comitê Central do partido Frelimo. A proclamação ocorreu esta segunda-feira no decurso do 12º Congresso, que decorre na cidade de Matola. Filipe Nyusi, presidente da formação política, explica a razão da escolha dos nomes. A Frelimo, enquanto partido político sexagenário, tem vindo a adotar políticas que valorizam e reconhecem os feitos dos seus membros e quadros que deram o seu contributo e emprestaram o seu saber, conhecimento, experiência ao partido Frelimo. Os membros de honra são indicados pelo presidente do partido, sem passar por votação, devendo ser eleitos os outros 104 membros dos órgãos centrais. E o Congresso da Frelimo ainda está a decorrer. Agora está a ser feita a saudação ao presidente do partido, Filipe Nyusi, pela delegação da província de Cabo Delgado. A qualquer momento poderemos ir em direto à Escola Central do Partido Frelimo, na Matola, em direto com Francisco Malhate, para uma atualização sobre o processo que agora decorre. A ministra da Educação diz que a ministra da Educação diz que não há falta de livro escolar da 3ª e da 6ª classes na província de Tete. A STV noticiou há cerca de 5 dias que há aproximadamente 62 mil crianças da 3ª classe que estudam sem manual, o que pode comprometer o aproveitamento pedagógico. Foi o próprio chefe do Departamento de Educação Geral na província de Tete que avançou no dia 21 do mês em curso que faltam cerca de 200 mil livros de distribuição gratuita naquela província. O problema afeta crianças de 3ª e 6ª classes. Já temos 81% de cobertura do livro escolar, e isto significa que de 1.637.000 livros,
nós já recebemos 1.352.778 livros. Neste momento apenas nos faltam 324.222 livros em falta apenas. Entretanto, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano contraria o responsável da Educação Geral em Tete. A informação que eu tenho, que nós temos a nível do Conselho Consultivo, é que todos os livros foram colocados às províncias, apenas temos aquele 10% de estoque que está conosco, que é para, em caso de calamidade, esse livro possa ser usado. Por isso, essa informação nós ainda vamos verificar o que se passa das províncias para os distritos, dos distritos para as escolas. Mas as outras províncias, a informação que nós temos é bastante boa. De um total de 15 distritos de Tete, apenas 6 receberam livros da terceira classe no presente ano letivo prestes a findar. 5 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas em resultado de acidentes de viação ocorridos neste fim de semana longo na província de Gaza. O consumo de álcool e excesso de velocidade podem ser as principais causas dos sinistros. Numa avaliação geral, não foi boa. É o rescaldo preliminar de um fim de semana longo, devido à celebração do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Nas últimas 72 horas, a província de Gaza recebeu um fluxo de viaturas inesperado, mas nem tudo foi diversão. Registramos 4 acidentes contra 1. Houve um incremento de 3 acidentes. E desse acidente resultaram em 5 óbitos. Temos 2 acidentes que a causa é velocidade. Temos 2 acidentes que a causa é o álcool. O comando da Polícia de Trânsito da província de Gaza fala de apreensão de mais de 100 cartas de condução. Foram apreendidas 124 cartas de condução. 124 cartas de condução, das quais 47 por álcool e as restantes por diversas irregularidades. Os acidentes do tipo choque entre viaturas e atropelamento resultaram em mais de 6 feridos, entre ligeiros e graves, alguns dos quais encontram-se nos cuidados intensivos. Os transportadores de passageiros lamentam o fraco movimento havido neste fim de semana longo em Maputo. No terminal rodoviário da Junta, há operadores que tiveram de juntar passageiros de rotas próximas para compensar a receita. É um fim de semana longo e normalmente o fluxo de passageiros seria maior. Entretanto, a afluência está a ser fraca no terminal internacional de passageiros da Baixa. Aliás, tem sido assim desde a eclosão da Covid-19, fato que piorou com o aumento da tarifa do transporte. Estamos a voltar quase ao normal, ainda não estamos, mas pelo menos já estamos a 60%, 70% do que era antes. Falando precisamente por causa do fim de semana longo, houve um pouco de movimento da sexta-feira da África do Sul para cá e hoje realmente houve um pouco de manhã cedo, a partir de ontem. Houve um pouco mais de movimento em relação a hoje. Não assim muito movimento, tivemos um movimento normal. Nas primeiras horas de manhã, até a volta das 9, 10 horas, os carros saíram. Não é assim muito fluxo, mas houve um movimento razoável. O mesmo cenário verifica-se também nas viagens dentro do país. Alguns transportadores juntaram passageiros de rotas diferentes para poder preencher o carro. Foram 8 autocarros, na sua lotação de 65 a 70 lugares. Aqui na terminal da Junta, que o carro de Mamboninha só está a construir 2 rotas. Então tem que passar, deixar aqui e terminar numa outra rota. O que normalmente não era isso. Minha sorte tinha que ser o seu autocarro, o Mambon também tinha que ser o seu autocarro. Então, pela insuficiência dos passageiros, acabamos misturando os passageiros no mesmo autocarro e fazermos essa rota. Somos obrigados a gastar mais combustível, mas nós temos que fazer essa rotina para deixar lá os nossos passageiros. Este é um dos primeiros fins de semana longos após o relaxamento das medidas restritivas. O fim de semana prolongado, aliado ao calor intenso, levou muitas pessoas à Praia da Costa do Sol.
Os munícipes dizem que já esperavam pelo momento, que não se verificava há muito tempo, devido às restrições impostas pela Covid-19. Os termômetros a apontarem para a possibilidade de a temperatura atingir os 37 graus Celsius e o fim de semana prolongado foram motivo para se dizer que tudo veio a casar. Na Praia da Costa do Sol, na capital do país, o resultado foi este. Um cenário que não se via há muito tempo devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Aqui na praia, estar com a família, conviver com a família, né? Acho que sim. E aproveitar descansar. Né? E hoje aproveitei vir aqui para levar a princesa para passear, como é o aniversário dela. Ontem foi o dia do aniversário dela. E hoje pude levar ela para passear. Fosse em família, em casal ou simplesmente sozinho, a ideia era aliviar-se do calor e aproveitar o dia. Nota Mili, está super agradável. Já há bom tempo que esperávamos um final de semana que nem esse, conforme está a ver, a praia está super lotada, né? Porque é um momento único e agradável. Todos nós merecemos esse momento, sim. Como estás a ver, estamos aqui na praia e eu acho que depois da pandemia as pessoas estavam muito ansiosas em estar aqui no mar, apanhar uma boa brisa. Então é nessa perspectiva. Como estás a ver, o ambiente está muito agradável. Mas nem todos estavam a lazer. O Epstein, por exemplo, uniu o útil ao agradável. Pintando o rosto das crianças, o jovem fez uma estimativa do lucro a obter. Mas achas que vais conseguir mais ou menos quantos medicais ao fim de tudo? 500. Ao longo da Avenida Marginal, uma fila de carros formava um cordão, mas nem de longe evidenciava a quantidade de pessoas que se socorreu do mar nesta tolerância de ponto. Está a surgir uma nova lixeira no bairro Machava Jota, no município da Matola. A situação é um atentado à saúde pública e já preocupa os munícipes. Estamos a viver muito mal aqui. Está a ver? Eu não sei como é que surgiu esse lixo aqui. Começou de repente, mas já está a encher. Estamos cansados. É um grito de socorro que ecoa há anos. Uma vez vieram com carro, mas não fizeram nada. Não fizeram nada, voltaram. Já tem 5 anos, 6. Está a ver? As pessoas já deitam aqui lixo. Tudo porque os moradores desta zona residencial, no bairro da Machava Jota, dividem espaço com este lixo acumulado. Tiramos os pneus nos caminhos para entrar o trator e o carro para tirar lixo, mas nada. Estamos a deixar assim, nós estamos a comer arrasca. Um atentado à saúde. Muitas doenças apanhamos aqui. Há cheio de pessoas aqui que estão doentes, cólera, malária. Nós apanhamos através desse lixo aqui nessa zona. Com o passar dos anos, o lugar passou a ser preferencial até para deitar fetos e animais mortos. Cão, pessoas, deitam ali, põem no plástico e depois deitar ali. Depois de descer, faz o quê? Está a cheirar para nós, é doença para a criança. E porque a preocupação é de todos, os moradores tentam buscar soluções conjuntas. Queimamos esse lixo para diminuir. As crianças vêm aqui brincar, uma criança daqui, desta casa aqui, que já entrou ali. Está a ver, queimou o sapato dos pés. Já é muito difícil. Com a aproximação da época chuvosa, o receio é que o cheiro nauseabundo aumente. Por isso, o pedido é só um. Esse condutor, depois de vir tirar, vale a pena. Estamos a pedir o município vir tirar. O Conselho Municipal da cidade da Matola disse que tem conhecimento do problema e prometeu pronunciar-se esta terça-feira. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Já retomaram os 2 voos cancelados ontem pelas linhas aéreas de Moçambique devido a 2 avarias em 2 aeronaves. A LAM emitiu um comunicado de imprensa segundo o qual as avarias nos aviões foram já reparadas. A Companhia de Bandeira assegura que os passageiros fizeram viagens na manhã de hoje.
O setor de produção de castanha de caju está a atravessar momentos de crise desde 2019. Há fábricas encerradas e empresários que denunciam o contrabando da castanha bruta. A pulverização dos cajueiros contra doenças e pragas é a primeira ação determinante para o aumento do nível de produtividade das plantas. Dados do Instituto de Amêndoas de Moçambique mostram que um cajueiro tratado com inseticida produz 4 vezes mais do que um cajueiro não tratado. Desses tratados, esperamos a contribuição de cada cajueiro em cerca de 12 quilos. E, fazendo as contas, estamos a estimar que só nesse grupo podemos conseguir chegar a cerca de 55 mil toneladas, somente esta parte. Agora, indo para os cajueiros não tratados, que de alguma forma conseguem dar alguma castanha, embora não ao nível desejado, daí esperamos que cada cajueiro possa contribuir com cerca de 3 quilos. A província de Nampula é a maior produtora de castanha de caju no país, contribuindo com mais de 50%. Neste momento, conta com cerca de 15 milhões de plantas, mas a pulverização só cobre 27% delas. Com a castanha de caju, abre-se uma cadeia que vai da investigação científica de plantas melhoradas, produção no campo, processamento e comercialização. Ano passado, apanhava lá 12 toneladas. Sim. Então, consegui vender, vendia a 60 meticais. A empresa ETG. Me rendeu acima de 513 mil. A indústria do caju emprega milhares de trabalhadores por não exigir mão de obra especializada. Já foi um dos setores fortes da economia do país e uma referência no mundo, tendo se posicionado ao lado de grandes produtores mundiais, como é o caso da Índia. Entretanto, nos últimos anos, o setor do caju vive momentos de crise. Por vários fatores, a indústria retrocedeu e está-se a trabalhar com muitas indústrias inoperantes por várias razões. Na atual política do setor do caju, quando se abre a campanha de comercialização desta amêndoa, deve dar-se prioridade às fábricas nacionais, com vista a terem matéria-prima para operarem durante todo o ano. Entretanto, a Associação dos Industriais do Caju denuncia a existência de uma forte rede de contrabando da castanha bruta, o que deixa algumas fábricas, por vezes, sem matéria-prima para processarem. Tínhamos proteção e essa proteção ausentou-se e privilegiou em paralelo o mercado de exportação. E o mercado de exportação é concorrido pelo mercado informal, que passa por meios sem ganhos para o previsto. Ao todo, são 5 fábricas que processam castanha de caju que ainda estão em funcionamento em todo o país. Outras fecharam com a crise trazida pela pandemia da Covid-19 e mesmo as que estão em atividade tiveram que reduzir o número de trabalhadores. Há cerca de 300 trabalhadores que neste momento estão a trabalhar. E o número anterior qual era? Era 1.400. Esse despedimento foi por conta da crise da Covid ou também está relacionado com a matéria-prima? Não, matéria-prima não tivemos muito problema de matéria-prima. Foi por causa da situação de Covid-19. Moçambique produz cerca de 150 mil toneladas de castanha de caju por ano e a província de Nampula espera contribuir com cerca de 85 mil toneladas na presente campanha. Hoje é Dia Mundial do Surdo. A STV entrevistou algumas pessoas com deficiência auditiva. Os entrevistados lamentam que ainda haja exclusão e difícil acesso à informação. São corredores de uma instituição de ensino, vazios e em um silêncio absoluto. Engana-se quem pensa que a escola está vazia. No interior das salas estão os alunos. A diferença é que nesta escola funcionam apenas os sinais. Diz que gostaria de trabalhar no hospital como enfermeira.
Ser professor é o sonho da aluna Blessing. Mal sabe que há desafios que tem que enfrentar até a realização do seu sonho, os mesmos pelos quais a sua professora passou. A minha família discriminava-me, não podia estudar, porque era surdo. Meus pais não sabiam que podia estudar e discriminavam. A minha família também colocou uma escola especial e toda esta escola especial mesmo. Eu vou pedir Cristian. Matilde Matsimbi perdeu a audição quando tinha 8 anos. Para poder perceber o que falamos, ela faz leitura labial e fala com dificuldades. Mas eu vou responder em uma dicinagem. Para ela poder estudar, andou de escola em escola devido à falta de instituições de ensino para as pessoas com deficiência. Eu tive muitas dificuldades para continuar a estudar, mas as escolas não me aceitavam. Mas ali eu lutei muito para conseguir. Depois eu sempre trocava de escola, porque eu sofria discriminação. Depois me aceitaram numa escola. Ali eu comecei a oitava até 12ª. Matilde não desistiu do seu sonho, continuou a lutar. Quando eu me inscrevia para entrar na faculdade, meus amigos diziam que eu não ia conseguir. Mas eu não ouvia ele, eu ouvia meu coração. Também eu lutei, não consegui. Felizarda Dias é estudante e sente a necessidade de uma gramática para melhor se comunicar com os outros. Mas é gesto, ele vê é gesto, depois ele comunica numa dicinagem. A conselheira da Associação dos Jovens Surdos diz que a maior dificuldade é o acesso à informação. O nosso problema é acesso à informação, acesso à comunicação. Este é o problema. Até existem leis que visam a inclusão deste grupo, mas elas não são cumpridas, diz Nicolau. Pessoas que estão lá pôr em prática aquilo que assinam. Não é falta de leis, já se assinou cartas de comprometimento. Nós agora estamos a fazer 10 anos desde que Moçambique assinou a Convenção das Nações Unidas sobre a Deficiência. O diretor da Escola Especial de Pessoas com Deficiência Auditiva, David Nhantumbo, diz ainda que se deve criar mais instituições de ensino para as pessoas com deficiência, de modo a evitar que alunos percorram longas distâncias. O poder que nós temos está ligado ao processo de transporte dos nossos alunos. São crianças que vivem nas zonas periféricas e para vir à escola tem o seu custo. E isso tem um impacto no processo de ensino e aprendizagem. Apesar dos desafios, há quem supera e até consegue formar-se. É o caso de Ana Paula, professora com 32 anos de idade. É licenciada e inspira muitos jovens. Atualmente, o país conta com 2 instituições para pessoas com deficiência auditiva, a Especial 1 e 2, ambas na cidade de Maputo. Foi a 26 de setembro de 1980 que foi feito o reconhecimento da língua de sinais, comemorando-se assim o Dia Internacional do Surdo. Fora de portas, o Papa Francisco apelou hoje para a libertação de 8 pessoas sequestradas numa diocese nos Camarões, entre as quais 5 sacerdotes e uma religiosa. Decorre em São Tomé e Príncipe a contagem de votos das eleições legislativas, autárquicas e regionais. Os resultados serão conhecidos nas próximas horas. A Comissão Eleitoral ainda não divulgou resultados preliminares, mas projeções indicam que o futuro governo de São Tomé e Príncipe vai estar entre a Ação Democrática Independente de Patrício Trovoada e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe de Jorge Bom Jesus. Estas eleições contaram pela primeira vez com o maior número de observadores de vários países e organizações internacionais. Pela primeira vez também, cidadãos residentes em 10 países da Europa e de África votaram para a escolha de um deputado por cada círculo. 11 partidos concorrem para 55 lugares da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe.
Cerca de 6.000 eleitores da Ilha do Príncipe estavam inscritos para a escolha dos novos deputados da Assembleia Regional e pouco mais de 120.000 foram chamados às eleições legislativas. É momento de observarmos agora mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Continuação de tempo quente um pouco por todo o país. No sul, a Xai-Xai volta a ser a cidade mais quente, com 31 graus de máxima, seguida de Maputo com 30 e Inhambane com 29 graus. Os termómetros vão também subir ligeiramente na região centro do país. Tete vai atingir o pico com 38 graus, seguida de Climane com 36, Chimoio com 34 e 30 para a cidade da Beira. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, 32 de máxima, Pemba, 29 e Lixinga, tempo ameno pela manhã, 10 de máxima e ao longo do dia os termómetros vão atingir 29 graus. Até já. De volta às notícias, olhamos agora o desporto. Moçambique derrotou Seychelles por 12-2 em jogo da segunda jornada do Grupo A do torneio COSAFA em futebol de praia. E no Moçambola, a União Desportiva do Songo é cada vez mais líder destacado da prova. Os hidroelétricos ampliaram a vantagem com o segundo classificado para 11 pontos. Igual assim e imparável a jogar em casa, a União Desportiva de Songo está encaminhada rumo à conquista do título do Moçambola. Neste fim de semana resolveu a Black Bulls ao vencer por 3-0, criando assim uma vantagem de 11 pontos com os touros na segunda posição. Isto equivale a dizer que, para ser alcançado e ultrapassado, o Songo terá de perder 4 jogos e o seu concorrente direto vencer o mesmo número de partidas. O Ferro Verde Nampula regressou ao pelotão da frente, às custas do Ferro Verde Nacala, e está agora na terceira posição. 2-0 foi o resultado. De terceiro, o Ferro Verde Maputo passou para o quinto classificado. Perdeu diante do São Mônimo da Beira por 1-2. Eis o quadro de resultados. Coxa Sol 1, Associação Desportiva de Vilanculo também 1, Ferro Verde da Beira 2, Ferro Verde de Maputo 1, União Desportiva Songo 3, Black Bull 0, Ferro Verde Nampula 2, Homônimo de Nacala 0, Machete de Mucuba 2, Liga Desportiva de Maputo também 2. O Songo é líder destacado com 32 pontos. A União Desportiva do Songo derrotou a Associação Black Bulls por 3-0. É momento agora de conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje com António Tiwa. Boa noite, Tiwa. Boa noite, Isauri. Boa noite a todos os telespectadores. A análise ao 12º Congresso da Frelimo continua destaque aqui no Noite Informativa. A qualquer momento, os congressistas vão fazer, então, a renovação da máquina partidária rumo às eleições gerais e autárquicas de 2023 e 2024. Estava previsto na Escola Central do Partido que até esta altura já fossem conhecidos os novos membros do Comitê Central e o secretário-geral do partido, algo que ainda não aconteceu, mas de acordo com o programa poderá acontecer a qualquer momento. Este é um dos dias mais importantes deste Comitê Central, visto que o Comitê deste Congresso visto que o Comitê Central é o órgão mais importante no intervalo entre os congressos e é também o órgão que vai eleger o candidato ao candidato da Frelimo a próximo presidente da República. Em termos de secretário-geral, está prevista a eleição ainda para hoje e informações que a STV teve acesso indicam que Roque Silva é candidato único à sua própria associação. Esta é uma análise que vai ser feita por Agostinho Zacarias, a renovação da máquina partidária, mas vamos olhar também para a reeleição de Filipe Nyusi a presidente da Frelimo com 100% de votos. 100% significa unanimidade ou significa um consensualismo que roça algum autoritarismo? É a pergunta que vamos colocar aqui no Noite Informativa. Vamos olhar também
para o discurso e as recomendações de Joaquim Chissano ao novo presidente do partido, uma recomendação que se centra concretamente em garantir a paz e a reconciliação dentro e fora do partido. A análise vai ser feita também na Escola Central do partido por Hélder Jauana e Pedro Guilis, com condução de Francisco Mangate. Mas vamos olhar para outros assuntos que marcam a atualidade. Vamos olhar ainda para a visita da presidente da Tanzânia a Moçambique, com a sinalização que foi lançada para uma cooperação entre Moçambique e Tanzânia com olhos postos no gás natural. Como se sabe, Moçambique e Tanzânia partilham fronteira ou partilham a bacia do Rovuma, um dos centros de descoberta de grandes jazigos de gás natural e que colocam Moçambique em atenção ao nível global devido aos seus recursos. Lançou o repto Filipe Nyusi, também a presidente da Tanzânia, de que os dois países podem cooperar na exploração de hidrocarbonetos, não só na exploração, como também na partilha de experiências sobre como melhor negociar os contratos ligados ao gás natural. A questão de fundo que vamos colocar no Noite Informativa é como calcular uma cooperação entre os dois países, tendo em conta que a Tanzânia também lança a sinalização ao mundo de que está disponível ou prepara a exploração dos seus recursos naturais, com uma decisão final de investimento de cerca de 40 mil milhões de meticais, ou melhor, de dólares norte-americanos, esperada para 2025. Não vamos deixar de viajar para São Tomé e Príncipe, um país irmão de Moçambique, falante de língua portuguesa, que está em processo eleitoral. Vamos interagir em direto com um jornalista e com um economista para analisar a previsão dos resultados e também as mudanças que se podem esperar com este processo eleitoral. São estes os destaques. Nós aguardamos por si, caro telespectador, daqui a pouco, no lugar de sempre, no canal de notícias. Obrigada, António Tio. O convite está feito, daqui a pouco no canal de notícias. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, boa semana.